Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo porque a gente tem hora, a gente tem tempo, a gente tem horário. Mas antes disso, me diz aí, quem assistiu a live ontem à noite e me dá um feedback, o que é que vocês acharam? E eu quero que vocês sejam honestos. Eu sei que vocês falam, às vezes, aí para me agradar, que eu sou pastor de vocês, da maioria de vocês aí, vocês me amam, são gratos pela minha vida, mas eu quero que vocês sejam sinceros. O que é que vocês acharam da live de ontem à noite, né? Me conta aí. 23 horas nós estávamos conectados, tivemos alguns problemas técnicos, mas isso nem foi decorrente da nossa equipe, não. Foi do próprio Instagram que derrubou a live aí por 2 vezes, mas graças a Deus a gente conseguiu entregar todo o conteúdo dentro do prazo previsto ontem, né? Então me dê um feedback aí, quem assistiu e como foi, né? A Gi disse que foi legal, o Andrezinho disse que foi top das galáxias, a Pietra Costa Longa assistiu, né? Muita gente assistiu. A Feliciamenta disse que foi sensacional, eu assisti, Claudinha Frois, foi incrível, fiquei chocada, eu assisti, foi maravilhoso, muito bom. Inspiração total. Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelos feedbacks de vocês. Gente, essa live tá salva, tá? Muitas pessoas não haviam encontrado, mas é porque ela ficou nos stories aí. Mas ela está lá, todo o conteúdo nos stories, durante 24 horas, você tem acesso livre a ela, pode ir lá assistir quantas vezes você quiser, meditar. E quarta-feira, hoje à noite nós temos live, 23 horas, com um convidado, e quarta-feira nós voltamos para a sala de aula de novo, onde nós vamos dar sequência ao tema. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre aquilo que nós falamos ontem. Amanhã nós vamos, de fato, pegar a sequência do tema e vamos falar agora como agir como um líder de sucesso. Então, ainda dá tempo de você participar, dá tempo de você convidar pessoas. Então, vamos fazer com que esse conteúdo exclusivo chegue cada vez mais longe, né? O curso Liderança Sucesso é um sucesso já e é gratuito, completamente online, e você pode participar e pode indicar para quantas pessoas você quiser também, tá bom? Gente, vamos voltar aqui porque eu tenho tempo também, viu? Veja, nós estamos lendo o livro de Provérbios e hoje nós estamos no capítulo 13, verso de 11 a 15. E eu quero ler para você o que diz as Escrituras Sagradas. Diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Esse versículo é muito forte. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para que evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Essa é a palavra de hoje em Provérbios capítulo 13, versos de 11 a 15. Bom, veja, eu comecei essa live falando o seguinte: se você tivesse que ponderar a sua vida entre resultados e processos, o que você escolheria? Me fala aí. Se você tivesse que ponderar a sua vida entre resultados e experiências ou processos, o que você escolheria? Porque fato é que normalmente nós vivemos a vida inteira em função de resultados. Veja, uma criança nasce e quando nasce, o médico, o pediatra que recepcionou aquela criança no mundo, na verdade, o obstetra traz aquela criança e entrega nas mãos do pediatra, e a partir daquele momento o pediatra, ele já traça metas, ele já traça planos, ele já traça números acerca daquela criança. Ele diz, daqui a um mês ele tem que estar com tantos quilos, daqui a um mês ele tem que estar com tanto de peso, daqui a um mês ele tem que estar, é a mesma coisa, né, cabeção? Ele tem que estar com tal estatura, e ele coloca metas, ele coloca números, eles colocam resultados, expectativa de resultado. E nós vamos passar aquele mês. Não pode passar disso, tem que diminuir daquilo. Veja, desde quando as pessoas começam a sua própria existência. Os resultados estão o tempo inteiro ligados à nossa vida. E, obviamente, a busca por esses resultados é que fazem com que nós nos comparemos com os demais da mesma espécie que nós.
né? Veja, será que todas as pessoas que nasceram no mesmo dia são iguais para ter que ter o mesmo peso, para que ter a mesma medida, para que ter o mesmo tamanho, para que tenha que fazer as mesmas coisas? Nós somos, infelizmente, empurrados ao mundo de números. Nós crescemos e vamos para a escola, em vez de ter experiências, nós precisamos ter resultados. Nós precisamos tirar notas, nós precisamos apresentar isso. Veja, e nem sempre quem tirar as melhores notas são de fato os mais criativos ou inteligentes. Apenas foram submetidos a regras e acabaram absorvendo um critério de decoração, ou eu não sei como é que fala essa palavra, se é decoramento, se é decoração, porque você está decorando alguma coisa, mas você acaba não expressando. Eu me lembro de uma história que eu vi, não me lembro agora qual foi o livro que eu li sobre essa história, de um grande homem de sucesso, né? Que ele estudou na escola e quando ele já tinha a sua empresa e já estava bem sucedido na vida, ele decidiu reunir os seus colegas de colégio, de escola, né? Vou reunir todos eles. E ele ficou lembrando, fazendo a lista dos colegas e lembrando quem eram os colegas. E ele começou a pensar, bom, eu nunca fui o melhor aluno da minha sala, eu nunca fui aquele que tirei as melhores notas, mas eu sou muito, muito bem sucedido. Eu fico imaginando onde deve estar aqueles garotos que eram de fato os melhores alunos da minha turma, aqueles que tiravam as melhores notas, cadeira, esses meninos devem estar estourados no mundo. E aí quando ele se reuniu, ele descobriu algo interessante, que a verdade, eu acho que foi o livro Inteligência Emocional que eu vi essa história, foi isso mesmo, Daniel Goleman. Ele contou essa história. E aí ele diz o seguinte, que quando ele chegou lá nessa reunião com os colegas, é que ele descobriu algo interessante, que os que tiraram, os que não eram os melhores alunos em nota, mas que tinham bons relacionamentos, boas experiências, que se relacionava com todo mundo, estes todos eram bem-sucedidos, eram donos de fábricas, eram donos de grandes negócios, de empresas, em bancos e etc. Como ele, né, como alguém que não era um bom aluno, melhor aluno da sala, que tirava as melhores notas, mas se relacionava bem. Então ele era um grande empreendedor. Ao passo que todos aqueles, todos, sem exceção, coloca ele, que tiravam as melhores notas eram funcionários desse. Eram os engenheiros, eram aqueles que foram funcionários de carreira. Então veja como é interessante. Nós somos preparados, muitas vezes, né, por números e não por experiência. E é aí que entra alguma coisa, né? Ainda que nós passemos a enxergar a nossa vida pela ótica dos resultados, talvez o ideal seria a gente começar a pensar um pouco mais nas nossas experiências. Veja, eu quero contar uma história para você entender, exemplificar isso um pouco melhor, né? Eu acho que você já entendeu um pouco o conceito do que eu quero colocar hoje para você, mas eu quero te dar um exemplo que eu acho que vai exemplificar bem legal. Todos os anos nós tiramos férias 2 vezes por ano. Todos os anos nós tiramos férias 2 vezes por ano. Tiramos férias em janeiro, 20 dias, e tiramos férias em julho, 10 dias. Isso já é planejado, programado, para que coincida, obviamente, com as férias das crianças, para que não fiquem prejudicados nem eles e nem nós. Então, todos os anos, em janeiro, nós tiramos 20 dias de férias, viajamos, e em julho tiramos 10 dias de férias, viajamos. Dá 30 dias no ano, e isso são as nossas férias anuais em família, Bom, eu tenho 4 filhos, obviamente, e precisei comprar um carro grande, né, para poder caber todo mundo em casa. Bom, todas as vezes que viajamos de férias, e por mais que pareça desconfortável, estranho, a gente sempre opta a viajar de carro, ao invés de viajar de avião. Então veja, nós vamos o ano que vem, por exemplo, vamos viajar para a Costa do Sauípe, na região do norte de Salvador. Região norte de Salvador, Bahia, subindo em direção a Aracaju, Sergipe. Então nós vamos para aquela região ano que vem, em janeiro. Já definimos o nosso destino, tá lá. E vamos começar a nos preparar para isso. Vamos começar a pensar, olhar hotel, olhar casa, olhar o que for que nós vamos ficar lá. Mais uma coisa é certa, nós vamos de carro. Ponto final. Pastor, mas dá 1.500 quilômetros dirigindo daqui para lá e 1.500 voltando de lá para cá. É muito chão, é verdade. E nós já fomos de carro até João Pessoa, na Paraíba, que dá 2.200 quilômetros. Fomos e voltamos. Nós já fomos até a Bolívia de carro.
Fomos e voltamos. Nós já fomos até o Paraguai de carro. Fomos e voltamos. Por mais que pareça desconfortável, a gente sempre opta por viajar de carro. Maceió, já fomos para a região de Aracaju, já viajamos o Brasil inteiro de carro. Então, escolhemos o destino com antecedência, preparamos tudo antecipadamente. E já conhecemos lugares lindos, lindos, lindos. Porém, as maiores experiências que nós tivemos como família, elas aconteceram na estrada. Veja, nós já conhecemos lugares lindos, destinos maravilhosos, definimos o destino. Vamos a, por exemplo, Maceió, como foi há 2 anos atrás. Vamos para Maceió, beleza, nós vamos para Maceió. E nós fomos para Maceió, foi lindo. Conhecer Maceió foi maravilhoso. Conhecer Aracaju foi maravilhoso. Conhecer João Pessoa foi maravilhoso. Conhecer Natal foi maravilhoso. Mas as maiores experiências que nós vivemos como família, nós não vivemos nos destinos, nós vivemos na estrada. Nós vivemos na estrada. Foi na estrada que nós tivemos experiências incríveis, como família, juntos. 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 Então, vivemos coisas extraordinárias. Por exemplo, eu me lembro que uma vez nós estávamos viajando de carro para Bahia. E aí eu decidi que nós iríamos por dentro aqui do norte de Minas. Saímos da estrada convencional e fomos por estradas que não eram tão conhecidas. E nós entramos por meio do norte de Minas, saímos no sul da Bahia, no sudeste da Bahia, entramos ali por dentro, saímos na Chapada Diamantina, passamos numa cidade chamada Mucugê. Pense que lugar maravilhoso, em cima da montanha. E nós passamos em Mucugê, aí eu vi uns negocinhos brancos e eu parei. E quando nós paramos lá em Mucugê, eu me lembrei de algo que eu tinha visto na televisão. E aí eu vi um cemitério bizantino. Cemitério, já viu falar em cemitério bizantino? Parece bizarro o nome, mas é incrível de bonito o negócio. Um cemitério bizantino. Você conhece um cemitério bizantino? Pois bem, nós conhecemos. E de lá nós partimos e descemos e passamos por um lugar chamado Livramento. Livramento. E quando nós chegamos nessa cidade chamada Livramento, mais uma surpresa. Nós descobrimos uma estrada, um asfalto verde. Já vou falar em asfalto verde? Que de noite floresce, reflete, faz assim, ó, parece que está aceso. É verdade. Verdade. Asfalto que acende de noite. E mais, no meio desse asfalto, entre uma cidade e outra, entre a cidade de Livramento e a cidade de Rio de Contas, tem uma montanha e tem uma cachoeira gigantesca que cai praticamente sobre a pista. Você vê ela caindo assim. Uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida foi lá. Você já viveu a experiência de passar no meio do Pantanal de carro, tendo que andar 50, 60 km por hora, porque corre o risco de uma onça atravessar no meio, um jacaré atravessar no meio? Você já viu isso alguma vez na sua vida? Nós vivemos experiências assim, belas paisagens. Agora também vivemos desafios. Eu me lembro que uma vez, quando nós estávamos viajando de carro, Pedro era muito novinho ainda, e eu não conhecia a estrada, e Kátia falou comigo assim, Marcelo, para abastecer. E eu disse, não, pelo meu mapa aqui tem uma cidade já aqui na frente, a gente para. E aí fui, e o mapa estava errado, ou a cidade não tinha mais, sei lá como é que era aquilo. Eu só sei que nós ficamos sem gasolina no meio do caminho. Estava eu, ela e Pedro novinho. Sem gasolina no meio do nada. No meio do nada, no meio do nada. Resultado, começamos a orar. Orar. E de repente parou um caminhão, longe. Veio bem devagar. E quando eu me aproximei, o motorista do caminhão disse assim, o que foi? E eu disse, moço, eu estou com minha esposa e meu filho aqui. E a nossa gasolina acabou. E ele disse, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Essa estrada aqui não passa ninguém. Porque isso aqui tem ladrão para dar com pau. Eu só parei aqui porque uma voz dizia, pare para ajudar esse pessoal. Eu vou amarrar você aqui rápido, a gente vai sair daqui o mais rápido possível. E ele me rebocou naquele caminhão e nós fomos embora. Foi uma grande experiência que eu passei, de um grande livramento de Deus, mas principalmente de socorro de Deus, de ver a minha oração assim, ó, na bucha, na hora. Passamos essa experiência juntos na estrada. Passamos tudo isso.
nas nossas jornadas por onde nós passamos. Agora veja, eu poderia ter escolhido viajar para todos esses lugares de avião. Poderia. Fácil. Sem problema nenhum. Se eu escolhesse viajar de avião, seria mais rápido, seria mais seguro. Porém, o avião te leva rápido ao resultado, mas o carro te proporciona uma experiência. Deu para entender isso? Se eu escolher ir de avião, eu tinha passado por cima e não teria conhecido nada. Eu estava indo para onde? Eu estou indo para Maceió. Beleza, o avião me leva em Maceió. O avião me leva no resultado que eu quero. O avião me dá os números que eu preciso. O avião me leva lá, seguro e rápido. Mas não me dá a experiência. Não gera a experiência que eu preciso. De carro eu vou ter experiência. Bom, o que é que essa história tem a ver com o que eu quero falar hoje com você? Porque assim é também a forma que nós encaramos a vida. Como você encara a sua vida? Você quer resultados ou você quer experiências? O que é mais importante para você? É resultado ou processo? É isso que eu quero saber de você. O que é mais importante para a sua vida? São resultados ou processos? São resultados ou experiências que você vive? Bom, quais são os resultados que nós buscamos na vida? Dinheiro. Eu vou falar só alguns aqui. Bens. Conquistas pessoais. São resultados. E muitas vezes, em busca desses resultados, a gente não desenvolve experiências. E não crescemos. Temos o resultado, mas não temos o crescimento. Sabe, durante esse tempo todo que eu viajei de carro, eu cresci no conhecimento, vendo, tendo experiências, ouvindo, tocando. É isso que muitas vezes nos falta. Caso você viva a sua vida com pauta em resultados e você não alcance o resultado que você deseja, o que isso ocasiona em você? Quando você estabelece os seus resultados e você não alcança os seus resultados, quais são os sentimentos que são gerados dentro de você? Me fala aí. Quem é capaz de me responder isso? Estabeleceu os resultados e não alcançou. Aí gera o quê? Gera frustração, gera ansiedade, gera preocupação, né? Frustração, ansiedade, preocupação. Quando eu vivo uma vida só em troca de resultados. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E aí eu não alcanço. E aí vem a tristeza, frustração, né? Tantas outras coisas. Jesus certa vez disse o seguinte, em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas do seu próprio dia. Então veja. Quando eu vivo uma vida com busca de resultado, isso invariavelmente vai levar você às frustrações, às insatisfações, às comparações, né? Isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando preocupações, isso vai te colocando em depressão. E a gente esquece de desfrutar daquilo que é mais importante, que são as experiências. Mais importante do que os resultados que você obteve, mais importante do que as tarefas que você precisa cumprir, são os relacionamentos que você precisa desenvolver. Sabe? Foram nas minhas viagens de carro que a gente descobriu fragilidades dentre nós. Foi viajando de carro que eu descobri que meus filhos são diferentes, que um passa mal e o outro não, que um é mais forte e o outro não, que um tem uma necessidade e o outro não.
São nesses relacionamentos que nós crescemos. Os relacionamentos são mais importantes do que as tarefas. Muitas vezes, em busca de resultados, não desenvolvemos mais relacionamentos. A experiência nos entrega afetos, sentimentos, coisas positivas que desenvolvem o nosso ser. As experiências nos dão crescimento. Crescimento. Muitos acham que estão crescendo em números, mas não crescem como seres. Você tem números extraordinários, milhões, bilhões talvez, mas emocionalmente fraco, sem estrutura, infantil, sem base fundamental para uma vida que se possa chamar digna de ser feito filho de Deus, ou de ser chamado filho de Deus. Os resultados nem sempre vai gerar novas experiências em você, mas as experiências invariavelmente vão gerar resultados. Pense nisso. Viva um dia de cada vez e aproveite ao máximo cada oportunidade para gerar novas experiências. Vou ler de novo. Viva um dia de cada vez e aproveite cada oportunidade para gerar novas experiências. Resumo disso tudo: o melhor da vida é viver. Muitos em busca de resultado estão deixando de viver. Esse aqui é o fato. O melhor da vida é viver. O melhor da vida é viver. Eu quero, antes de ler os versículos de Provérbios, aliás, vamos ler os versículos, depois eu te conto essa história. No final eu quero te contar essa história. Nós vamos fechar com tudo isso. Provérbios capítulo 13, verso 11, diz assim: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, mas a riqueza conquistada com trabalho cresce com o tempo. Para obter resultados, pessoas acabam entrando em caminhos tortuosos, né? Em coisas ilícitas, para bater metas e alcançar resultados. Mas quando você trabalha e se relaciona e vive, se dedica, isso cresce aos poucos. Prosperidade financeira é resultado de processo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É resultado de crescimento, dia após dia. Desenvolvimento. Desenvolve a mente, se desenvolve como ser humano e vai crescendo, crescendo. Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração. Sabe? Você cria uma expectativa de uma meta, de um resultado, de um número. Vou perder 3 quilos essa semana, vou perder 2 quilos. E aí, porventura, você não alcança. A esperança foi adiada para mais uma semana. Ao invés de você se alegrar, você se entristece. Quem vive com base em números corre sérios riscos de adiar a sua esperança todos os dias e adoecer o coração. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas um sonho realizado é a árvore da vida. Viver. O melhor da vida é viver. 13 diz assim: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades, mas quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Veja, o maior e mais poderoso mandamento, o mandamento supremo de Cristo, não foi alcance resultados. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos torneis ricos. Não. Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amar é uma experiência. Amar é uma experiência. O maior mandamento de Cristo não foi em relação a obter resultados ou alta performance. O maior mandamento de Cristo foi em relação à experiência. Experiência. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Eu gerei uma experiência em vocês e eu preciso que vocês gerem essa experiência nos próximos. Quem despreza o bom conselho entra em dificuldade, mas quem respeita o mandamento, esse será bem sucedido. 14. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. Fica para você a dica aí, né? Salomão nos instruindo e nós sendo livres dessa armadilha de uma vida cheia de altas performances, né? Fica esperto. 15 diz: o sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. A deslealdade leva a pessoa à falência, à destruição, à queda e ao autoextermínio. Então veja, tudo isso dentro da perspectiva de quê? De que os processos, de que as experiências são mais importantes do que as tarefas ou os resultados. Esse tem sido o lema da minha vida, o lema da minha gestão de liderança. É que as pessoas são mais importantes do que as coisas e os relacionamentos mais importantes do que as tarefas cumpridas. Pastor, você dispensa as tarefas? Jamais. As tarefas sempre deverão ser cumpridas, desde que por meio de desenvolvimento de relacionamentos. Você cumpre tarefa enquanto gera experiências. Eu quero terminar com uma história metafórica, né? Para você ficar com isso pensando até logo mais, onde a gente se encontra às 23 horas. Certa feita, um homem de grandes negócios, de grandes resultados, de grandes números, milionário, ele decidiu tirar dias de férias e aí comprou um pacote poderoso e foi para o Iberostar, lá na região da Costa do Sauípe, em Salvador, Bahia, minha terra. E lá ele foi, pagou um pacote milionário e lá estava ele descansando nos seus dias de férias, depois de ter alcançado e batido todas as suas metas. Tinha se tornado realmente o grande empreendedor do ano, CEO do Brasil naquela época, e foi comemorar os seus resultados em um grande resort lá na região norte de Salvador. Lá estava ele, descansando, decidiu então tirar um tempo para meditar sozinho, pegou uma rede, colocou debaixo do braço e saiu andando por meio daquelas areias quentes e achou uma arvorezinha, um cajueiro que estava já no final daquela propriedade do resort, sendo que do outro lado tinha uma casinha de pescador. Ele então decidiu ali armar a sua rede e descansar naquela tarde. Na verdade era uma manhã. Então ele armou a sua rede, deitou-se e ficou ali balançando, eram umas 10 horas da manhã, e ele observando e dizendo: os meus resultados me trouxeram até aqui. Como é bom poder bater as minhas metas e ter todos os resultados alcançados. E ali ele estava desfrutando daquilo que ele alcançou em alta performance. Porém, olhando para o lado, ele viu também um pescador deitado do outro lado da cerca, também debaixo de um cajueiro, e se balançando às 10 horas da manhã. E ele começou a puxar assunto com aquele pescador. Perguntou-lhe o nome. Ele disse: o que você faz da vida? E o pescador disse: eu pesco. Ele disse: hoje você não foi pescar? Ele disse: já fui, já vi. Ele disse: mas são 10 horas da manhã, você já parou de trabalhar essa hora? Ele disse: sim, eu saio às 5, né? Saio às 5, pesco ali até umas 7, provavelmente até umas 8 no máximo. Eu já chego em casa, entrego os peixes, então eu já estou livre para desfrutar do meu dia, já estou aqui descansando. Ele disse: quantos quilos de peixe você pegou? Ele disse: 50 quilos de peixe, foi o suficiente para hoje. 50 quilos de peixe. E você não pegou mais peixe porque não tinha? Ele disse: não, tinha muito. Se eu quisesse eu podia pegar 500 quilos. Mas 50 era suficiente para hoje. Amanhã eu pego mais 50. E ele disse: por que você não fica um pouco mais, rapaz? Se você se dedicasse um pouco mais, olha, eu vou te ensinar a ter sucesso na vida. Eu vou te ensinar a ser realmente alguém de alta performance. Pegou um papel e se assentou os dois e ele começou a escrever, dizendo: olha, se ao invés de acordar às 5, você acordasse às 4, se ao invés de sair às 7, você voltasse apenas ao meio-dia, você multiplicaria a sua pesca por 3 ou 4 vezes. Ao invés de você pescar 50 quilos, você pescaria 200 quilos. Ao invés de você ganhar o que você ganharia 4 vezes mais do que você ganha. E te digo mais, se você for um pouquinho mais perspicaz,
Você transmite essa ideia por meio do seu networking aí da sua aldeia com seus amigos, cria uma cooperativa, compram juntos alguns equipamentos e podem mandar todos esses peixes para São Paulo, onde eu estou. Eu consigo te ajudar nisso. E eu tenho certeza que em 1 ou 2 ou 3 anos você vai se tornar milionário. Você nem precisa morar aqui, você pode morar em São Paulo. E quando ele terminou de falar, aquele caipira olhou para ele e falou: e depois vim tirar férias aqui? Para depois eu vir tirar férias aqui? É isso mesmo? Você quer me convencer que eu preciso trabalhar tanto, para alcançar tanto, para depois vir desfrutar disso aqui que eu tenho? Pensa nisso. Pensa um pouco nisso. Pense um pouco nisso. Sucesso não está baseado em números. Sucesso está baseado em experiências. Sucesso tem base em realização de propósito. Realização de propósito. Finish. Chegamos no final da nossa live. E para mim, é sempre um prazer compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Beijo no seu coração. Hoje, 23 horas, nós temos live ao vivo do nosso, aula ao vivo do nosso curso Liderança e Sucesso Online. Tá bom? Você é meu convidado especial, não perde não. Corre pra lá. Tchau.